Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui no nosso Café com Lepes, nosso espaço que conecta um pouco do que a gente vem fazendo, das evidências científicas, a desafios concretos da política pública educacional brasileira. Hoje a gente tem a honra de receber a Jucimara Trentini. Ela é aqui de acordo com a minha cola, porque o currículo é bastante extenso. Ela é pedagoga, ela é mestre em educação, especialista em psicopedagogia. Ela tem mais de 2 décadas de experiência na rede de educação de Joinville e atuou desde a docência até agora, mais à frente, mais em questões de gestão, né? Atualmente ela é gerente de educação infantil no município de Joinville. Ela integra o Núcleo de Pesquisa de Arte e Educação, o NUPAE. Também teve, né, uma forte trajetória de liderança no Conselho Municipal de Educação e hoje trabalha coordenando o Fórum Municipal da Primeira Infância de Joinville. Depois dessa introdução, queria agradecer muito sua presença e aproveitar e já engatar aqui algumas perguntas para você, mas claro, caso eu não tenha falado alguma coisa que você acha importante para a tua biografia, esse é o primeiro espaço para você comentar um pouco da tua trajetória. Você vem, né, da docência para a gerência, então imagino que seja um desafio, né, questões dessa transição. Então queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da trajetória, falasse um pouquinho de você e, de novo, muito obrigado. Nada, eu é que agradeço, Fernanda. Agradeço esse convite. Eu acho que discutir educação hoje está nessa minha pauta aí, né? A gente costuma dizer que a defesa da infância é a minha pauta principal, né? Eu venho da sala de aula, né? Mas fiquei pouco tempo, fiquei, né, 5 anos em sala, mas o suficiente aí para a gente ter uma grande noção aí do que é estar lá na sala de aula, né? E depois trilhando esse caminho aí muito de estar sempre na defesa, né, na defesa da primeira infância, na defesa da educação infantil, que atuei muito aí nos fóruns, né? Hoje eu estou no fórum da educação, mas também no fórum da primeira infância, né? A gente tem trabalhado muito pela primeira infância e isso me fez aí chegar num caminho de gestão, hoje à frente aí da educação infantil do município, com muitos desafios, né? Um desafio aí de uma cidade em crescimento, né, estrondoso aí nos últimos anos, aí um desafio bem grande, mas a gente tem trazido, né, e buscado, defendido a qualidade aí da educação e me alegra muito a gente estar aqui discutindo, né, sabendo que o Lepes aí discute muito essa infância, né, essa discussão aí de qualidade da educação. Bom, Jucimara, então uma coisa que eu tenho muita curiosidade já de cara, né, e Joinville é um dos municípios onde a educação infantil é notória, né? É um dos casos que o Brasil preza, né, na educação infantil. Então eu queria saber de você, quais são os maiores desafios que vocês vêm enfrentando? Você falou que está sendo uma trajetória bastante desafiadora. Então eu queria saber hoje, assim, quais são os desafios que vocês estão passando e principalmente, né, como que hoje é o processo de tomada de decisão para a superação desses desafios, você que vem aí dessa trajetória, entender um pouquinho o que vocês como vocês vêm trabalhando para superar dilemas de educação infantil que existem em Joinville, mas também existem em todo o Brasil, né? No país todo. Na verdade, temos aí 2 grandes desafios, né? O primeiro é o desafio de gestão, né? Como dar conta aí hoje, né, nosso desafio principal ali é a vaga em creche, que também é um desafio aí do Brasil todo, né? Mas Joinville, nós estamos aí com um desafio bem grande por conta aí nós temos recebido uma grande imigração, né, para a região de Santa Catarina, para a região sul lá e Joinville tem aumentado a população, né, da cidade num nível assim muito rápido, né? E não damos conta aí hoje uma fila de creche que nós temos lá em Joinville. Mesmo hoje estando construindo aí 15 unidades de educação infantil com porte de atendimento de 600 crianças cada um, né, a gente não dá conta aí de uma fila. Então esse é o primeiro desafio de gestão. E o outro é um desafio aí pedagógico, né, de como trabalhar aí hoje, né, numa defesa da educação infantil, defesa dos direitos, né, das diretrizes da educação infantil, com uma política aí de alfabetização antecipada no ensino fundamental, que traz aí, né,
que traz um papel fundamental aí para a educação infantil. Então, esse também é um grande desafio aí de como trabalhar, porque a gente viu, né, e é necessário, e a gente percebe que a criança precisa avançar em aprendizagens na educação infantil para dar conta aí desse processo da alfabetização lá, né, ao final do segundo ano. Então, também a gente vem aí numa trajetória aí de pelo menos, né, já um ano e meio, 2, aí numa discussão, né, de como a gente traz, então, políticas para a educação infantil para a gente conseguir avançar. Então, temos pensado aí muitas estratégias, né, de como resgatar a intencionalidade pedagógica, resgatar a aprendizagem na educação infantil, porque a gente fez aí um longo diagnóstico na cidade e a gente percebeu que as crianças não estavam aprendendo, isso é fato, né, a gente não fez nenhuma avaliação, mas a gente pôde ver aí que não até vou me expressar diferente, que não é que não estavam aprendendo, estavam em níveis diferentes de aprendizagem, né? Aquela criança ali que com o professor, né, dando o seu melhor ali, ela estava num nível muito bom de aprendizagem, saindo da educação infantil, inclusive lendo, né? E outras aí que a gente percebeu que a aprendizagem estava assim muito no brincar pelo brincar, no brincar sem intencionalidade, né? Com aprendizagens mínimas aí não sendo oportunizadas, e estávamos num nível muito diferente, né? Então, uma das principais ações que a gente fez ali foi tentar nivelar a rede, né? Hoje a nossa rede, ela é uma rede aí de unidades de educação infantil, contando unidade própria, unidade conveniada e mais escolas que atendem educação infantil. Nós temos aí uma média de 150 unidades, né, de educação infantil, então cada uma em níveis diferentes. E mesmo na mesma unidade, salas em níveis diferentes, né? Então, uma das ações aí que nós percebemos era a necessidade do professor, então, ter marcos, né? E aí nós desenvolvemos lá na rede municipal os marcos de aprendizagem. Marco de aprendizagem e desenvolvimento, né? Porque a gente olhou também para o desenvolvimento, olhou também para a saúde, quais são os principais marcos de desenvolvimento que a criança aprende dentro da unidade de educação infantil, né? Que não é só a maturação biológica que vai ajudar, mas precisa, né, do auxílio do professor para que ele se desenvolva. Então, nós desenvolvemos aí o marco de desenvolvimento e aprendizagem, que foi aí um material que começou a dar uma base para o professor conseguir olhar para a sua criança, olhar o que ela ainda não está dando conta, o que ela ainda precisa, então. E a partir dos marcos do desenvolvimento, então, nós elaboramos também, com a nossa equipe de formação e currículo, mapas de progressão de aprendizagem, né? Para que a gente conseguisse deixar a rede toda aí no mesmo nível, né, de aprendizagem. Então, nós estruturamos aí mapas de progressão de aprendizagem com foco na linguagem e no pensamento matemático, que são os precursores lá da alfabetização, né? E aí o nosso grande desafio é como é que a gente coloca mapa de aprendizagem aí com foco só no pensamento matemático e na linguagem, se a educação infantil são múltiplas linguagens, se a gente tem os campos de experiências, né? Se a gente tem todo esse desenvolvimento que precisa estar sendo trabalhado na educação infantil. Então, a partir, né, dos mapas de progressão, aí a equipe de formação desenvolve hoje todas as unidades, todas as turmas de pré-escola, estou falando só de pré-escola, recebe, então, sequências didáticas de referência, né? Com base no mapa de progressão, que ela é processual mesmo, o que a criança precisa estar aprendendo ali no primeiro semestre do primeiro período, o que ela precisa estar aprendendo no segundo semestre, né? Ele é semestral, então a gente envia para as unidades sequências didáticas de referência. E essas sequências didáticas, elas são com foco na linguagem e no pensamento matemático, mas incorporando, né, todos os campos de experiência, a experimentação e o brincar, né? O principal é o brincar. Então, ela tem esse foco aí nesse grande eixo da educação infantil. E hoje, então, toda a rede está trabalhando, né? E aí a gente precisou trabalhar, então, esses professores. Né? Porque o nosso principal anseio, nosso principal receio é que as professoras agora passem a trabalhar só o que está indo na sequência didática e esqueçam as outras aprendizagens, né? Então, a gente fez um material orientativo de como ela está desenhando esse planejamento, porque a sequência didática ela é uma parte do planejamento, ela não é o planejamento do professor. Então, como ela vai estar desenhando esse contexto educativo aí para as outras linguagens, para os projetos que tem na unidade, né, para o interesse que a criança traz, o brinquedo que ela traz de casa. Então, foi feita toda uma orientação e aí formação.
formação do professor, né? Os nossos professores hoje eles já têm no plano de formação, então é no mínimo uma formação mensal, né, presencial no mínimo, e aí a gente traz então a sequência didática, traz esse contexto para dentro da formação. Então sempre que vai uma sequência didática nova, isso vem para a formação, como trabalhar, como contextualizar, como levar isso para a sala de aula, porque o que a gente coloca lá, que a sequência didática é o mínimo que o professor precisa fazer, né? São as experiências mínimas, mas como que ele avança, né? Como que ele vai trazer mais experiências, como que ele vai ampliar essa experiência, né? Então essa foi uma decisão que a gente teve aí de trazer sequência didática para a rede, né? E agora a gente está num processo aí, nós iniciamos a sequência didática esse ano, né? Porque a gente construiu os outros documentos, agora a gente está naquele processo de aceitação. Eu imagino que seja bem complicado, né? Porque, não, e até isso casa muito com o que eu já queria te perguntar, né? Trazer esses aspectos voltados a princípios básicos do que vem a ser depois a própria alfabetização ou conceitos matemáticos. Na educação infantil sempre houve, né, resistência, não só tipo de processos que fomentem esse tipo de aprendizado, mas também a avaliação disso, né? Então, vou aproveitar que você deu esse gancho, eu sei que é meio polêmico, mas aproveitar para perguntar para você como que vem sendo feita essa sensibilização e como que esse processo vai ser acompanhado, né? Se vocês conseguiram ou não, né, alcançar sucesso no desenvolvimento dessas outras competências. Na verdade, ele é um processo cuidadoso, né? Nós estamos nesse processo aí de resgatar a intencionalidade pedagógica do professor já há 4, 5 anos, né? Que a gente tem investido na formação desse professor. Então, a gente já vem conversando sobre isso há bastante tempo com os professores. Desde o professor pensar o que ele coloca nesse planejamento, o que é essa intencionalidade pedagógica, de onde que ela vem, né, como que ela precisa. Então, a gente já vem trabalhando sobre isso e o professor refletir sobre sua prática. Então, a prática dos professores já tem avançado sobre isso, né? E quando a gente traz o nosso, e a gente faz assim bem cuidadoso, bem passo a passo, né, para que a gente não crie então essa resistência também na rede, né? E nós temos lá em Joinville uma política que é uma política de bonificação dos professores. Então todos os professores da rede recebem, né, pelas suas entregas, pelo planejamento, tem uma bonificação anual que esse professor recebe. Só que no momento de nós definirmos essa bonificação, a educação infantil ia ficar de fora nesse momento, porque não tem metas, né? Essa bonificação é pelo IDEM, é pelo IDEB, né? E como fazer isso para a educação infantil se nós não temos, né, uma métrica ali na educação infantil? E aí a nossa discussão desde o início foi, não, a gente não vai deixar a educação infantil de fora, né? E como que a gente paga, então, uma bonificação por entrega do professor ou por aprendizagem das crianças se nós não temos essa métrica na educação infantil? Então, nós criamos, na época, um programa chamado Nucleação, que a gente faz aí, então, a aproximação da educação infantil com o ensino fundamental, né? E a educação infantil recebe sua bonificação, a sua gratificação pelas metas do 2º ano do ensino fundamental. Então, né, e a nucleação, ela existe, um CI, né, um Centro de Educação Infantil, ele está nucleado com a escola onde recebe mais alunos daquele CI, né, entendendo que a educação infantil fez o seu papel, né, trabalhou as habilidades dessa criança, e essa criança vai seguir lá no ensino fundamental muito bem e avançar lá no 2º ano. No começo, né, quando a gente criou a nucleação, a gente teve o estranhamento, claro, primeiro de que o ensino fundamental não, eles vão receber bonificação, mas quem está fazendo o papel somos nós, né, ou vice-versa. A educação infantil não recebeu, porque chegou lá no 1º ano, elas não alfabetizaram e a gente não recebeu. Então, nós começamos aí um processo formativo conjunto, né, as professoras da pré-escola em formação conjunta com o ensino fundamental. E ali veio, então, muito forte o entendimento que as 2 etapas não conheciam o trabalho um do outro, né? A educação infantil não conhecia o trabalho do ensino fundamental e vice-versa, né? Então, essa aproximação aí, ela foi fundamental até para tirar aquela culpabilização que a gente tem, né, entre educação infantil e ensino fundamental. E aí eles passaram a trabalhar, então, metas conjuntas, né?
fazer plano de ação junto para que quando a criança chegar lá na educação infantil, no ensino fundamental, ela já tenha desenvolvido habilidades, né? E passa muito pelo conversar, né? O professor do ensino fundamental fala assim, mas quando a criança chega aqui no ensino fundamental, é básico que ele saiba segurar o lápis, é básico que ele saiba manusear a cola. E aí a educação infantil começa a entender alguns processos, né? E aí entramos também com o processo de trabalhar o fonoarticulatório muito mais forte na educação infantil, para que quando ela chegue no ensino fundamental, ela dê conta. Então, nesse momento, não é antecipar a alfabetização, mas é habilidades mínimas que ele precisa ter nesse processo de alfabetização. Então, essa aproximação aí ajudou muito nas metas, né? E da educação infantil e ensino fundamental estarem trabalhando junto. Não, é interessante, né? Mas agora eu fiquei curioso, porque, como você mesmo disse, né? A educação infantil ela nunca teve uma meta por si só. E atualmente a gente tem políticas de alfabetização bastante robustas no país inteiro, metas bastante, enfim, bem conhecidas e bem perseguidas, né, no Brasil inteiro. A gente tem o ICA, né, o Indicador de Criança Alfabetizada. Então, como fazer para, nessa empreitada conjunta, a educação infantil não perder a sua identidade? Né? Porque eu imagino que, se de um lado você tem essa meta tão bem estabelecida, como é que a gente faz, né? Eu imagino que deva ter um movimento bastante proativo, bastante intencionado, para que a educação infantil não perca aquilo que ela tem de essência, né? Como que vocês estão lidando com isso? Muito no processo de formação e muito no processo de integração entre as equipes também na secretaria. Isso é importante, porque nós temos uma equipe do ensino fundamental, temos uma equipe da educação infantil e temos uma equipe de formação que está nos dois campos, né? Eu acho que passa muito por nós ali, né, dessa integração entre nós, integração entre os gestores. E ao conhecer, nós fizemos uma ação, né, do ensino, foi o ano passado, o ensino fundamental não tinha alcançado metas lá no segundo ano e alguns descritores do ensino fundamental estavam, né, com defasagem. Então, nós fizemos uma formação, a educação infantil olhando para esses descritores do ensino fundamental. E aí, como que a educação infantil trabalha esses descritores lá? Né? Então, a gente veio trazendo esse descritor lá do segundo ano, como que o primeiro ano trabalha, como que a educação infantil trabalha, que brincadeiras que a gente faz, que está olhando para esses descritores. Então, nesse processo de formação, a gente leva isso. Hoje nós não temos, né, uma avaliação da educação infantil para saber, né, em que nível essa criança está. Nós temos uma meta, que a educação infantil, no seu papel, vai trabalhar para que as crianças saiam no nível silábico, com valor, né? Então, a gente colocou essa meta e a gente tem trabalhado para isso, né? As sequências trazem isso. Mas nós não temos como medir isso, né? Nós medimos o contexto. Nós medimos lá o que os professores estão proporcionando para as crianças, o que a gestão está proporcionando. Porque hoje, quando um diretor do ensino fundamental vem nos dizer, não, mas a educação infantil não está fazendo seu papel, não. A gente tem, né, o que o professor está fazendo isso, essas entregas. Então, a gente olha hoje muito para as oportunidades de aprendizagem que são, né, que as crianças estão recebendo. E essa oportunidade que vem lá da inspiração do LEPS, né, que a gente teve, essa inspiração com vocês. A gente participou lá do Estudo Nacional, né? Então a gente adaptou o documento de vocês. Vocês disseram que a gente podia. Tá tudo certo. A gente adaptou esse documento para a nossa realidade de Joinville lá. Então o documento da IAP de vocês, ele gerou 2 instrumentos para nós. Ele gerou um instrumento que a gente olha para a gestão da unidade, então a gente trouxe todo o parâmetro de qualidade ali para dentro desse instrumento. Aí nós temos uma equipe na secretaria, que são os ATPs de gestão. Essa equipe ela vai para a unidade com este instrumento, né, com esse instrumento em mão, e esse instrumento então mede toda a qualidade, a infraestrutura, os materiais, tudo que é proporcionado para essa criança. E aí um outro documento então, que é o professor de apoio pedagógico, que é a figura do coordenador, né, na unidade, que esse instrumento, então, o coordenador pedagógico, o PAP, que nós chamamos lá, né, ele vai olhar, então, como estão essas propostas de atividade, essas oportunidades de aprendizagem que o professor está entregando lá para as crianças, né, daí, muito dentro da IAP, né, medindo ali a qualidade do que é ofertado para as crianças, né, e olhando se a sequência didática de referência que a gente tem enviado está sendo aplicada, qual é a qualidade, ela está mecânica, ela está exatamente como está ali, porque a gente não quer tirar esse contexto, né, que é da educação infantil, é do lúdico. Essa sequência didática, ela está em contexto de brincadeira ou ela está escolarizando a criança?
né? O professor entendeu essa sequência didática como encher a sala de mesa e colocar uma criança atrás da outra, como é no ensino fundamental, ou está fazendo isso, né, no contexto da educação infantil. Então, esse instrumento tem nos dado essa base para olhar isso, para que a gente mantenha, né, a referência da educação infantil. E esse é um dos motivos, né, que a gente optou para que a gente fizesse essa sequência didática em casa, né, com a nossa equipe, com os nossos formadores, porque eu acho que é uma realidade do Brasil todo aí, que quando se fala aí dessa etapa, dessa meta do segundo ano, veio muito apostilamento para a educação infantil, né? É uma realidade. Então a gente também olhou para isso, para que a gente não tivesse esse material estruturado desta forma, mas sim um material estruturado, né, a nossa sequência didática, mas produzida em casa, produzida para que a gente resguarde, né, essa educação infantil, resguarde a brincadeira, resguarde que as salas não sejam aí réplicas de salas do ensino fundamental, né? Entendi. É interessante você ter trazido essa questão da pressão, né, do apostilamento e como que a educação infantil vem sendo cada vez mais inserida nesse processo de metas de alfabetização que nem sempre é tão positiva assim e que a gente precisa pensar as melhores formas de abordar esse assunto. Mas uma coisa, né, um tipo de pressão que eu vejo pouca gente falando, a gente discute aqui um pouco enfim, gostaria de ouvir um pouco você falando, é a pressão que vem da família, né? Existe hoje lá em Joinville essa demanda de que já na educação infantil as crianças saiam escrevendo, saiam pegando em lápis por parte das famílias ou não? Ou nesse lugar o campo ainda é pacífico, por assim dizer? Na verdade, nós tivemos um estranhamento inverso, né? Alguns anos, e agora não sei te dizer, uns anos, a gente saiu um pouquinho, então, dessa proposta de atividade na folha, né? E naquela época os pais sentiram falta. Mas não vai mais pasta de atividade, não? E tiveram estranhamento. A gente teve muitas reclamações de pais porque não estavam fazendo mais nada na educação infantil, porque eles não estavam vendo, né? E aí a gente começou, então, naquele movimento lá de fazer a materialidade, então, né, a documentação pedagógica exposta e chamar muito esses pais. E eles foram entendendo que a criança continuava aprendendo, continuava fazendo, que não precisava ser na folha, que não precisava ser na pasta de atividade. E agora trazendo, então, esse olhar aí para a alfabetização, a gente percebeu um pequeno movimento assim dos pais perguntando: mas a minha criança não vai ler, não, porque a mídia, o social, os pais têm essa informação aí. Quando que meu filho vai aprender a ler? E vieram poucos, mas de modo geral eu acho que foi muito... não teve tanto impacto assim, porque hoje a gente tem uma educação, por mais que a gente precisa nivelar, a gente tem uma educação infantil em Joinville muito potente, né? Então, as crianças nossas da educação infantil, elas saem com nível de aprendizagem já muito bom. Então, os pais percebem, a criança lendo, escrevendo, conversando, a gente já tinha isso muito forte. Então, eu acho que o movimento ali foi bem tranquilo. Agora, colocando as sequências didáticas de referência, claro que a gente teve a resistência de professor, teve olhar, porque agora vai tirar a autonomia do professor, vai trabalhar todo mundo a mesma coisa, teve essas falas, até eles entenderem que eles precisavam complementar esse planejamento, que eles precisavam, né, contextualizar essa sequência didática. Então, tivemos resistências de professores, mas os pais estavam adorando. Os pais estavam gostando muito, porque a criança chega lá falando da letra, chega lá falando. Então, os pais vieram dessa forma, questionando: agora meu filho vai aprender a ler. Porque eles estavam vendo a materialidade, vendo ali o alfabeto novamente lá exposto, né? Porque por muito tempo tirou-se o alfabeto da sala, ficou proibido ter alfabeto na sala, né? E aí os pais vieram com essa referência de agora vai acontecer, né? Esse impacto que a gente sentiu ali, né, de movimento. Entendi. Mas a gente também gosta de reforçar muito nas formações, muito para o pai, muito que nada mudou, né? A gente não mudou, agora vamos trabalhar com... Não, eles continuam fazendo o que sempre fizeram, só que agora a gente colocou aí, né, todas as turmas aí no mesmo patamar aí, para que todas as crianças tenham essa mesma oportunidade, e não só dos melhores professores, né? Isso que a gente tem feito lá na rede. Entendi.
Tenho uma pergunta aqui que vai mudar um pouco o tema, mas eu não posso deixar de perguntar para você, que vai explorar um pouquinho a tua trajetória nesses fóruns mais intersetoriais que pensam em educação infantil, né? Então a gente falou do Conselho Municipal, a gente falou do fórum. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua lá, como que vem sendo, como que foi, né? E como vem sendo essa sua trajetória em pensar educação infantil para o município de forma intersetorial, conversando com todo mundo. Eu queria, sei lá, que você explorasse um pouco isso. E aí, já adiantando que a gente está chegando no final, então, se você quisesse deixar alguma mensagem, alguma fala sua, sinta-se também com um espaço aberto para contar para a gente. Na verdade, entrou num tema que eu gosto muito de discutir, muito de falar, que é a primeira infância, né? De modo geral, porque hoje, estando na educação infantil e esses envolvimentos em fórum, conselho, né, onde a gente já transitou, é muito para garantir, né, a defesa da infância e não só da educação infantil, né? Eu acho que é importante dizer, não só. Lá na educação infantil eu consigo olhar para os CIs, para a creche, para os direitos, mas a gente trabalha muito também em defesa dos direitos da criança, né? E este foi um dos motivos de estar, né, puxando aí, movimentando para que a gente fosse aí o primeiro município de Santa Catarina a ter o Plano Municipal de Primeira Infância, com 10 anos de atraso aí do Plano Nacional, né? Mas a gente puxou isso para dentro da Secretaria da Educação para que a gente pudesse, então, olhar para essa criança. E a gente, na elaboração do plano, a gente teve muitos avanços intersetoriais que a gente não tinha antes, só na elaboração, né? No próprio puxar essa comissão, puxar essa discussão, a gente já percebeu aí o quanto a gente não estava se conversando intersetorialmente. Então a gente conseguiu trazer a Secretaria de Assistência Social, a Saúde, o Ministério Público, a Promotoria, a Procuradoria, todos aí para conversar e pensar, né, juntos aí pela primeira infância. Então, hoje a gente está no movimento aí a gente já elaborou nosso plano, a gente já tem um plano estruturado, mas a trajetória de elaborar esse plano é que foi aí a grande aprendizagem para nós, né? De saber onde estão as pessoas de referência, saber, né, o que o Conselho Tutelar faz, qual é o papel do Conselho, qual é o papel. Então, isso aproximou muito as secretarias e hoje a gente tem olhado e entendido, porque é muito comum, e não é só em Joinville, eu acredito que a realidade aí da promotoria, o Ministério Público vir, né, pedir, por exemplo, a vaga em creche, ou o Conselho Tutelar dizer, não, tem que atender, mas agora eles conhecem a realidade, eles sabem, né? E hoje a gente tem uma porta muito aberta que eles não precisam vir nos pedir uma vaga. O Conselho Tutelar nos diz, não, essa criança precisa realmente e a gente precisa atender, né? Então, esse diálogo aí se aproximou muito entre as secretarias e principalmente de encaminhar essas crianças, de ver o que a gente pode estar auxiliando, a família também, os casos de negligência. Então, essa aproximação aí, porque acaba que a educação recebe muito essas demandas, né? Todos os casos de violência que se percebe caem na educação. Então, a gente precisa estar trabalhando em rede aí, e isso é uma grande... É algo que eu gosto muito de fazer, né? E a gente tem conseguido um engajamento aí das outras secretarias também, né? Eu acredito que a gente vem passando aí por esse desafio, que é um desafio aí de Brasil, né? De olhar para essa educação infantil agora, nesse momento aí dessas transições políticas, mas eu costumo dizer, né, que a gente pode falar em alfabetização na educação infantil, a gente pode falar em avaliação na educação infantil. Acho que a gente já venceu esse tabu aí de não poder falar em avaliação, e eu costumo dizer muito que é o como. Como se faz isso? Que essa acho que é a grande chave, né? Eu posso alfabetizar as crianças, alfabetizar não, mas trabalhar esse processo de alfabetização, porque ela não vai ser alfabetizada na educação infantil, mas trabalhar esse processo se eu respeitar a infância. Se eu fizer isso brincando, se eu fizer isso de uma forma lúdica, a criança já faz isso, a gente já faz isso, né? Então a gente precisa vencer esse não poder falar sobre isso, né? Não, sim, a gente tem essa responsabilidade com esse processo aí, a criança tem direito a essa aprendizagem, né? E também falar
em falar em avaliação, né, como que a gente avalia o que está acontecendo na educação infantil. É esse como que a gente precisa pensar muito e discutir muito sobre isso, né? Não, com certeza. E aí, né, indo para o finalmente, queria agradecer muito a tua presença, a tua generosidade por vir para cá, conversar com a gente, né, trocar o que vocês vêm fazendo, ser uma rede, vocês são uma rede muito parceira do LEPES, né, já tem algum tempo, então a gente é muito honrado de ter pessoas que estão fazendo um trabalho tão bem feito e tão significativo por perto. Agradeço também, né, agradeço o convite de estar aqui, né, a gente estar envolvido aí em discussões. Eu acho que o LEPES tem um papel fundamental aí nessa discussão aí dessa educação infantil tão potente, né, e me sinto aí lisonjeada de estar participando com vocês, né, e estamos lá com as portas abertas no Joinville também para vocês, sempre que quiserem. Muito legal. Se precisarem. Muito legal, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a todo mundo que vai assistir. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente aqui no YouTube, fiquem por dentro dos outros Café com LEPES e muito obrigado. Até a próxima.